a influência do bem, a influência dos homens de bem. A humanidade caminha sempre para frente e para o alto. Isso é uma resultante de uma lei à qual estamos todos sujeitos, que é a lei do progresso. E os espíritos respondem a Allan Kardec em a questão 797, quando ele está falando sobre as nossas leis, o porquê as nossas leis são tão severas e em alguns povos extremamente severas e duras. Então, ele diz em que momento o homem reformaria as suas leis. Porque o que são as leis, se não um reflexo das nossas relações humanas? Então, os espíritos dizem, ao abordar esse assunto, que uma sociedade depravada e corrompida, ela precisa de leis severas, não é? Mas então, conforme isso vai mudando, o homem é levado a reformular as suas leis. E Kardec, então, em a questão 797, ele faz essa pergunta: o que faria então os homens a reformularem as suas leis? E eles respondem que isso ocorreria naturalmente pela força mesma das coisas, mostrando que há uma força no universo que impulsiona o ser na direção do progresso. Então ele diz, por influência mesma, naturalmente, pela força mesma das coisas e pela influência dos homens de bem que o guiam na senda do progresso. Então, nós temos aí duas potências que nos balizam a caminhada, independentemente da nossa vontade. Então, há uma força, que é a força das coisas, que nós, assim como nos sistemas biológicos, nós temos que pensar na existência de uma quinta força, que é aquela que organiza os sistemas biológicos, que dá organização aos sistemas vivos. Da mesma maneira, nas relações sociais, na vida em sociedade, a vida em comunidade, ela também está regulada por forças que para nós são imponderáveis. Então há que haver ali uma força que nos impulsione para frente e para o alto. Então existem as 4 forças conhecidas da matéria, mas nas relações sociais há uma presença imponderável. Então, inevitavelmente, o homem avança, não é? E o que nós vamos nos deter é na influência do bem, porque além dessa força, que é a força das coisas, a força nas relações sociais, há uma influência dos líderes da humanidade, das pessoas do bem. Então, quem são essas pessoas? São os chamados homens escola, aquelas pessoas que estão nas comunidades e que pela sua forma de viver, elas modificam para melhor o ambiente
no qual se encontram. Então nós temos alguns arquétipos da humanidade e eu gostaria de me deter na influência de Francisco de Assis. Francisco de Assis em si mesmo, ele estrutura um padrão, um modelo de realizações que hoje a ciência social vai chamar de ações de proteção, ações protetivas. Então, todos nós que desejamos aprender a servir, precisamos olhar com vagar as experiências que Francisco de Assis realizou e que ficaram marcadas para todos nós. Então, evidentemente que Jesus é o guia e o modelo da humanidade, mas passados esses 2000 anos da presença de Jesus entre nós, o guia e o modelo, nós continuamos os mesmos, não é? Então, Francisco de Assis, 1200 anos depois de Jesus, um pouco menos, ele tenta restaurar o pensamento do mestre. Ele é convocado à reconstrução da igreja. Então, Francisco de Assis, quando ele compreende a missão dele, a tarefa dele, ele exemplifica, pela sua forma de viver, aos trabalhadores desatentos, que não basta entusiasmo e nem disposição. Esses dois fatores, eles são necessários, mas não são suficientes. O trabalhador da vinha do Cristo, ele precisa ter desenvolvido um certo grau de maturidade do senso moral. Porque senão as suas realizações não serão eficazes. Então, muitas vezes, nós não temos essa maturidade. Nós precisamos absorver a influência desses homens, desses líderes, usá-los como balizadores, como padrões, como paradigmas, para que as nossas ações se enquadrem na sua forma de agir. E aos poucos, as realizações que vamos fazendo, ainda que de fora para dentro, elas vão nos amadurecendo. Então, o que é que Francisco significa? O que é que ele traz em substância para nós? Que conceitos nós podemos tirar da sua presença? Então, nós vemos que os caminhos de Francisco, caminho, verdade e vida, a tarefa de Francisco, pode ser sintetizada em pobreza, obediência e castidade. Muito se fala sobre isso, né? Que Francisco, ele revestiu esse padrão, esse arquétipo da pobreza, da obediência e da castidade. Então, Francisco faz esse voto de pobreza, esse voto de obediência, esse voto de castidade, e ele vive isso de uma forma concreta. Mas por que ele vive isso de uma forma concreta? Porque
nós ainda precisamos amadurecer muito para encontrar nessa substância, nessa concretude com que Francisco viveu esses conceitos, a transcendência dessa presença dele, desse ser dele. Então, o voto de pobreza de Francisco, ele significa muito mais do que abrir mão de coisas materiais, ele significa despojamento, ele significa desapego e especialmente a ausência de desejo de tudo aquilo que não seja essencial, de tudo aquilo que não seja necessário para nós. Ele vai, inclusive, nesse despojamento, ele nos convoca também a que venhamos a nos despir, a nos tornarmos nus, porque há um momento na vida dele em que o pai dele o coloca diante de um tribunal da igreja, porque ele não consegue entender a vida que Francisco de Assis começou a levar a partir de um determinado ponto, a relação dele com os leprosos, com os pobres. E então ele era um filho querido dele, para quem ele preparou para assumir os seus bens, para ser seu herdeiro. E Francisco então demonstra absoluto desprendimento de tudo aquilo. Então ele o leva ao tribunal da igreja. E Francisco diz que ele não tem apego àqueles bens. E que o problema é que Francisco doava os bens do pai. Não é? O pai era um comerciante, possuía comerciante de tecidos e de iguarias. Então Francisco doava aquilo. Então o pai dele diz: mas você doa o que é meu, você não doa o que é seu. E Francisco sente um impacto naquele momento, porque realmente ele doava as coisas do pai. E então o pai dele diz assim: inclusive, seu nome é o meu nome. Eu sou seu pai. E aí Francisco diz: não, você não é o meu pai. O meu pai é aquele que está nos céus. Então ele se refere a Deus como sendo o pai, a quem ele devia fidelidade em primeiro lugar. Então vejam que foi um momento muito difícil. É muito belo e até fácil reverenciarmos a figura de Francisco de Assis. Mas que pais e que mães suportariam um filho com tamanha generosidade? Porque a generosidade, ela pode ser insuportável, especialmente quando o olho é mau. Pessoas generosas podem ser desagradáveis nos locais onde elas estão, porque elas convocam as pessoas a se olharem para si mesmas, a fazerem reflexões. Então elas podem ser desagradáveis, elas podem ser insuportáveis, mesmo nos ambientes religiosos. Então, o pai de Francisco não suporta aquela generosidade dele e diz: veja, até a roupa com a qual você está vestido, ela é minha, eu que te dei ela, você não trabalhou, você não comprou isso. Então Francisco fica nu, ele se despoja daquela roupa e fala: então, eu não tenho mais o seu nome,
nem a sua roupa. O que isso significa numa análise transpessoal e transcendente? Significa que naquele momento Francisco se despia dos papéis sociais. Ele deixava de ser filho do Bernardone. Ele deixava de ser João Bernardone, porque esse era o nome dele, João. Francesco era um apelido, né? Significava francesinho. Francisco hoje é um nome, mas naquele momento significava que ele se parecia um francês, tinha um rostinho de francês, francesinho. Então, Francesco. Então, ele assume Francesco, né? Abre mão do seu nome de família e se despe do papel social. Então, ele se torna inteiramente nu, não só do ponto de vista concreto, substancial, daquele momento em que ele realmente fica sem roupas. Ele então sai e um daqueles representantes da igreja o envolve no seu manto para que ele não saia nu. E Francisco então sai envolvido naquele manto e ele encontra alguma coisa, um tecido, qualquer coisa numa lata de lixo. Então ele tira aquele manto e veste aquele gabão, amarra uma corda na cintura e pronto. Naquele momento ele passa a ser alguém sem rótulo, sem nome, para oferecer-se a si mesmo. E então poder estabelecer uma relação de simetria com o outro. Então, muitas vezes nas nossas relações humanas, nós estabelecemos aquelas relações de papéis, em que nós somos a mãe e o outro é o filho. Então há um papel aí, não há uma simetria. Nós somos aquele que somos o assistente e o outro é o assistido. Nós somos aquele que doa e o outro é o que recebe. Então são papéis. O papel do médico e do paciente, papéis sociais. Então o que Francisco nos convoca enquanto pobreza é que venhamos a nos despir desses papéis sociais, que venhamos a estabelecer essa simetria com o outro. E que isso, em verdade, vai muito além até das roupas que venhamos a usar, mas da forma como nos colocamos na presença do outro, a nossa presença, como que ela se dá. É o ser, o problema do ser, que Leon Denis coloca e que o filósofo da atualidade 1900 do século XIX e 20, Martin Heidegger fala do ser enquanto presença, enquanto estar com o outro. É algo que exige de nós silêncio, meditação. Então, isso é a obediência que Francisco nos convoca. É essa influência que ele nos traz. Quando nós meditamos na figura de Francisco, num silêncio reverencial, num silêncio que nos leve a uma dimensão onde não está a razão, onde não está nem mesmo as nossas sensações, quando nós conseguimos atingir a nossa intuição, quando nós entramos
naquele espaço da religiosidade, que é o espaço do incognoscível. Então, o incognoscível, quando nós conseguimos absorver a presença de Francisco em nós, esse arquétipo, adentrarmos nesse ambiente sagrado, então nós conseguimos entender o significado disso, dessa presença que está despida de rótulos. Então, diante do outro, precisamos estar despidos dos papéis sociais, sejam eles quais forem. Francisco também nos fala da obediência. Em o Evangelho, segundo o Espiritismo, há um texto denominado a obediência e a resignação. Então, quando Francisco fala da obediência, ele está nos dizendo que as circunstâncias postas, colocadas, nos convocam a um estado de submissão a elas, de obediência, de sermos racionais, de compreendermos a situação posta. Então, em o Evangelho, nós vemos que a obediência é esse consentimento da razão. Então, são as leis que aí estão, muitas vezes severas, mas que precisam ser respeitadas, ser obedecidas. Então, esse cuidado, a circunstância que nos convoca a um estado de atenção, não é? Então, a obediência. Estarmos em condições de nos submetermos àquilo que está fora do nosso controle. E a resignação, que é o consentimento do coração. Aceitar aquilo que nós não temos condições de modificar. Porque foi isso que Francisco fez. Ele lutou muito dentro da sua esfera familiar. Ele tentou realizar a sua tarefa e a sua missão junto com a sua família. Ele não queria abandonar seu pai. Ele não queria se despir daquelas relações, porque ele amava essa família. Nós não podemos supor que ele não amasse essa família. Mas, em algum momento, ele teve que obedecer. Quando o pai lhe disse, mas você não pode fazer isso, porque você está fazendo algo que eu não desejo que você faça, e você está, então, invadindo o meu território. Ele, então, entendeu e ele obedeceu. Ele aceitou. Então, ele obedeceu e se resignou à situação. Ele, inclusive, quando o pai dele chamou a atenção dele para o fato de que ele, Francisco, estava usando uma roupa que pertencia à família, que tinha um anel, talvez no dedo de família, Francisco, então, obedeceu e entregou ao proprietário todo aquele equipamento. Ele, então, viu que aquela situação estava fora do seu controle. E ele sai. E então, nesse momento, ele se torna absolutamente livre. Livre de todas as amarras. Nós vamos encontrar na nossa atualidade a presença de outro Francisco, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier.
O Chico Xavier, ele era de uma liberdade absoluta. Ele se tornou esse arquétipo do ser livre. Porque Francisco também tentou realizar a sua missão junto com a sua família, junto com os seus. Mas quando nós vamos ler a biografia de Chico Xavier, nós vemos que em algum momento ele teve que se despir desses vínculos, que sair da sua cidade natal, por questões que para nós são incompreensíveis e não nos cabe nem mesmo analisá-las. Mas ele teve que abrir mão da convivência amorável, da sua família, porque havia um pai e uma mãe de todos nós que o convocavam a uma tarefa. Então, às vezes, nós temos que fazer essas opções. Então, Chico Xavier, ele amava profundamente Valdo Vieira, um companheiro de viagem, um amigo querido, mas Valdo Vieira, em algum momento, não suportou a generosidade de Chico Xavier. E ele, então, abandona Chico Xavier. E ele diz que ele não suportava a humildade de Chico Xavier. Então, a generosidade, como nós já dissemos, ela pode ser insuportável. Pode ser muito difícil conviver com uma pessoa extremamente generosa. Então, é mais fácil abandoná-la ou sair da sua presença. É mais fácil crucificá-la, assim como nós crucificamos Jesus. A presença de Jesus foi insuportável para nós, não é? Então, a outra palavra, o outro conceito que vai definir essa presença arquetípica de Francisco de Assis é castidade. Então, ele vive a castidade dentro de um padrão de substância, para que nós pudéssemos enxergar isso. Mas o que Francisco está convocando, essa castidade que Francisco nos convoca, ela está muito longe de ser a negação das leis da natureza, né? Não é o uso da sexualidade física, de sentir amor, de sentir desejo, de realizar a nossa própria humanidade. O que essa castidade a qual Francisco nos convoca, ela transcende tudo isso. Ela nos convoca a respeitar as nossas relações, sejam elas quais forem. Respeitar as crenças do outro de forma irrestrita, e como isso é difícil para nós, não é? Nós vemos um diálogo de Francisco de Assis com São Domingos. Domingos haveria de desejar ser pobre como Francisco. Eles são contemporâneos. Então, Domingos faz um voto de pobreza, mas no diálogo dele com Francisco, Francisco está vestido com aquele gabão, não é? E São Domingos chega num cavalo, vestido com um manto da igreja, e convoca Francisco a vir fazer parte da sua cruzada, não é? E eles então travam um diálogo que nós não temos ideia do que
se tenha passado ali naquele diálogo. O fato é que Francisco seguia um caminho e Domingos outro, não é? E Francisco, ele foi obrigado pela igreja a criar uma ordem. Ele se submeteu a alguns padrões da igreja, criou uma ordem, mas ele nunca deixou de ser ele mesmo. Então, essa castidade que Francisco nos convoca é a fidelidade aos nossos princípios. É aquele desejo sincero de fazer parte da vida do outro. Muitas vezes nós desejamos muito fazer parte da vida do outro. Nós queremos muito que o outro nos entenda. E às vezes esquecemos de que precisamos entendê-lo, compreendê-lo na sua forma de enxergar o mundo, no seu ponto de vista. E é isso que Francisco vive quando ele diz que primeiro levássemos ao outro pão, vinho, que o tirássemos da situação de necessidade extrema, que estabelecêssemos com o outro uma relação de simetria e que colocássemos esse outro numa condição de poder raciocinar minimamente. E se estabelecido o diálogo, se possível, falássemos de Deus. Quando ele manda os seus companheiros conversarem com os ladrões, então ele diz assim, ó, levem queijo, levem vinho. E se vocês encontrarem uma forma estabelecida a relação, a convivência, a amizade, o amor, se for possível, falem de Deus. Mas antes digam assim, olha, vocês roubem, mas não matem. Não matem. Roube, mas não matem. Olha como isso é profundo, não é? Isso é castidade, isso é o respeito ao processo do outro, até onde o outro pode ir. Às vezes nós amamos demais e desejamos que o outro veja pelos nossos olhos, mas isso não é possível. Até porque talvez os nossos olhos estejam cheios de equívocos. Mas a castidade, então, é um desejo. Olha, pode parecer paradoxal, mas a castidade é entregar-se a um desejo de fazer parte da vida do outro. Então, com a sua forma de viver, Francisco de Assis, ele faz a sua própria leitura da cerimônia do lava-pés, da atitude do Senhor Jesus nessa cerimônia. E ele então abre para todos nós um portal onde nós podemos reverenciar essa cena do Evangelho, na qual Jesus também se despe. Jesus tira sua roupa, ele se enrola numa toalha e só os escravos faziam isso. Então Jesus ele abre mão da sua condição de Senhor e se torna um escravo. Ele se enrola numa toalha, ele fica nu da cintura para cima. E então ele se ajoelha, só os escravos se ajoelhavam.
E ele se ajoelha diante dos servos e lhes lava os pés. E ele lava os pés de Judas também. Então Simão Pedro está hesitante e fala: Senhor, não me lave os pés. E Jesus diz: mas Pedro, para que eu seja contigo, eu preciso lavar-te os pés. Eu preciso conhecer a tua intimidade mais profunda, porque imaginemos o que eram os pés dos apóstolos. Aqueles pés cheios de cicatrizes, cheios de história. Aqueles pés que andavam descalços ou com sandálias muito simples, não são os pés do século 21, século 20. São os pés daqueles homens rudes. Então Jesus estabelece essa relação de simetria com eles e com Judas, porque seria necessário, não é? Lavar os pés de Judas também. Então, Jesus não lava a cabeça dos seus discípulos. E Francisco entende que Jesus não lavou a cabeça deles. Que Jesus se colocou simetricamente com eles, aceitando a forma como eles entenderam a Boa Nova. Não escreveu nada, Jesus. Então, seu evangelho passou a ser cantado e decantado. Mas Jesus, então, inclusive diz que a sua palavra precisaria ser revista em algum momento, ser relembrada, porque por algum tempo aqueles homens falariam daquilo que eles ouviram, mas do como eles ouviram. Então, quando Jesus lava os pés de Judas, ele está dizendo assim para Judas: Judas, eu sou seu amigo. Há breve tempo eu precisarei estar contigo nessa condição. Na condição de amigo. Quando Judas, então, perde a relação consigo mesmo, perde o sentido completo da vida e então se joga no suicídio. Jesus, após a consumação, após o Calvário, ele vai em direção a Judas. Amélia Rodrigues nos relata isso no livro Trigo de Deus. E então Jesus se aproxima de Judas e Judas está completamente desprovido de razão, sem nenhuma condição de fazer qualquer raciocínio. Então Jesus se aproxima e diz: Judas, sou eu, o seu amigo, aquele que lavou seus pés. Então é isso que Francisco nos convoca, a essa experiência de convivência, de aceitação e de serviço. Então, quando ele faz a sua opção pela pobreza, isso não era uma finalidade essencial em si mesmo, né? Mas esse despojamento, o despojar-se de tudo aquilo que atrapalha as nossas relações, que atrapalham as pessoas, o despojar-se dos interesses,
daquelas coisas que se colocam entre nós. Então, a proposta de Francisco de Assis, quando ele se torna pobre, é transformar a dádiva, serviço, na única mediação das relações entre os homens. Porque somente quando nós nos tornamos iguais, portanto, pobres, nós podemos verdadeiramente conviver, viver com. Porque quando falamos da miséria do outro, nós não estamos só falando da miséria material. Estamos falando da miséria moral, da miséria espiritual, da miséria social. Então, é necessário chegarmos até o outro, no ponto onde ele se encontre, para a partir daí seguirmos com ele, convivermos com ele. Então, a influência do bem, a influência da religião em nossas vidas, mas a religião nesse patamar de espaço do bem, do incognoscível, da relação com o Pai, de descobrirmos nesse espaço da intuição o que precisa ser feito e que nós podemos fazer. Então, essa é a influência do bem. Essa é a influência das pessoas de bem. Que Jesus nos abençoe. Ficou comprido o vídeo, mas falar de Francisco, meu Deus, né? Eu amo.